Boa noite, mais uma aula nossa aqui de resistência dos materiais. Dando sequência à nossa revisão de matéria, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre um pouquinho mais daquilo que a gente já viu na semana passada, que é sobre tensão, deformação e principalmente sobre as cargas que são axiais. Cargas axiais, então, eu vou considerar uma carga em um certo eixo, né? Para que eu consiga fazer essa análise. Então, vamos lá. Vimos, então, quais eram os conceitos de tensão e deformação. Agora, estamos aqui em cargas axiais, depois vamos para torção, flexão e cisalhamento. Depois disso, então, até os 5 é só revisão. Então, cada um desses aqui eu tento dar em uma aula apenas. Então, 5 aulas, 5 tópicos de revisão. Depois disso, a gente vai partir para a parte que é a nova, né, da nossa disciplina, que é transformação de tensão, projeto de vigas e eixos, momentos de inércia, deflexão de viga, métodos de energia e as abordagens analíticas e computacionais também. Beleza, vamos lá tentar lembrar desses conceitos aí sobre carga axial. Quando a gente quer considerar esse tema, a gente vai analisar primeiro uma deformação específica de um material. No caso aqui, a gente está pegando dois cilindros, olha aqui, ó, que é o mesmo cilindro, no caso. Eu tenho um cilindro A, o que vai acontecer? Eu coloco uma força aqui para baixo e esse cilindro vai esticar, vai dilatar, vai deformar. Essa deformação eu vou chamar de deformação axial com a letra delta. Então, essa é a minha deformação axial. Uma deformação que foi causada devido a uma carga axial nessa seção de tamanho L. Outra coisa também, eu posso definir a minha deformação específica normal como uma deformação por unidade de comprimento. O que quer dizer isso? Eu vou pegar essa deformação aqui, ó, que aconteceu, vou dividir pelo meu comprimento e isso vai me dar a minha deformação específica normal. No caso, essa aqui, ó. E se a gente for levar ao pé da letra como que a gente acha isso, é sempre nas partes infinitesimais. É como se a gente fizesse sempre num ponto muito pequenininho e a partir disso a gente conseguisse fazer essa somatória aqui das nossas deformações nesse comprimento. Mais ou menos isso. Agora, o que mais que a gente tem que lembrar é do nosso diagrama de tensão e deformação. Quando a gente quer ter muitos dados, o gráfico, um dos gráficos mais ricos em informação que a gente possui, é esse gráfico de diagrama de tensão e deformação. No caso aqui, ó, a tensão nesse eixo aqui da vertical e no eixo horizontal a gente vai ter o eixo da sua deformação específica normal. No caso aqui, aquele epsilon. Não se confundam com a deformação delta. Essa aqui é a específica. Temos algumas fases aqui que são importantes no nosso gráfico. Se vocês lembram bem disso aí, a primeira coisa mais importante é a sua tensão de escoamento. Tensão de escoamento está aqui marcada. É a partir dessa tensão que o nosso material vai deixar de se comportar de forma elástica. Forma elástica é aquela que volta ao estado original da peça, sem deformação permanente. No caso, se eu ultrapassar essa tensão de escoamento, o meu material já começa a escoar e depois a encruar. No caso, seria basicamente se você está puxando uma borracha. Uma borracha ela é bem elástica, mas à medida que você vai puxando ela, ela vai ficando deformada de um jeito que nunca mais vai voltar ao original. Dessa forma, quer dizer que ultrapassou a sua tensão de escoamento e, a partir disso, começou a deformar
permanentemente o seu material. No caso aqui, está acontecendo escoamento, depois o encruamento. E quando a sua tensão no ensaio de tração começa a diminuir, é quando a sua área começa a diminuir também. É a mesma coisa, quando você puxa um elástico, ele vai ficando mais fino no meio. Essa estricção que a gente chama, que é a redução da área, vai causar essa fase aqui da estricção e, consequentemente, a nossa tensão de ruptura. A tensão de ruptura, ela é menor do que a tensão última, geralmente, e maior do que a tensão de escoamento. Porque a tensão de escoamento é aquela que a gente utiliza para fazer nossos projetos, na maioria dos casos. E a tensão última, geralmente, é claro que a gente não quer alcançar hora nenhuma, né? A tensão última, porque a partir disso você já vai ter a falha do seu material. Beleza. Isso aqui era de outro semestre, que eu vou deixar para outra parte. Vamos lá. Outra coisa que é interessante para a gente é que a gente consegue fazer a distinção do que é um material frágil e de um material dúctil. Um material frágil, para a gente, é aquele que possui, geralmente, uma alta tensão de escoamento, só que depois disso, a ruptura dele acontece muito rápido. Quer dizer que a gente não vê nenhuma mudança significativa no material. É como se eu estivesse puxando um vidro, de um lado para o outro. Você não vai ver deformar hora nenhuma. A hora que ele deformar foi porque ele já quebrou, já trincou. Essa é a característica de um material frágil. Já um material dúctil, ele vai escoar bastante depois que atingir a tensão de escoamento. Quer dizer, então, é como se fosse uma borracha. Eu vou puxar a borracha, puxar, muito depois da tensão de escoamento, e mesmo assim não vai romper, que ela consegue ter uma resistência maior antes da ruptura. A gente consegue ver uma deformação maior antes dessa ruptura. Uma coisa interessante para a gente é que, se vocês forem lembrar da lei de Hooke, a gente pode utilizar ela nessa parte aqui antes do escoamento. A lei de Hooke é linear. Se vocês lembrarem bem, para a mola é Kx. E no caso aqui a gente vai utilizar essa mesma referência. E por que a gente utiliza só para esse período antes do escoamento? É porque apenas nesse local que o seu gráfico é linear. Então, daqui até aqui é linear. Por isso, a gente consegue utilizar a lei de Hooke. Depois disso, não é mais linear. A gente já entraria na plasticidade, que seria tema de outra matéria. Aqui a gente está na elasticidade, que vai até essa parte aqui da análise desse gráfico. Beleza. Então, ali pela lei de Hooke, a gente vai utilizar aqui, a tensão é proporcional a seu módulo de elasticidade vezes a sua deformação do material. Então, isso aqui vem lá diretamente da lei de Hooke. Uma coisa interessante é, se a gente for lembrar que o material isotrópico ele vai deformar igualmente em qualquer direção. Quer dizer, então, se eu puxar ele no eixo X, deforma exatamente igual como se eu puxasse no eixo Y ou Z, ou o anisotrópico, que vai ter fibra de reforço em algum desses eixos e vai dificultar a deformação em algum desses eixos. Beleza. Ok, a gente já viu algumas coisas aqui que já são importantes. Deformação plástica e elástica. A deformação plástica, vocês têm que lembrar que acontece o seguinte: depois que a gente passa da tensão de escoamento, está mais ou menos aqui, ele é carregado. Depois, a hora que ele volta, se a gente tirar a carga de uma vez,
Isso aqui, ó, de A até D, a gente tem uma deformação plástica. É aquela deformação definitiva, que não volta mais para o original. Quer dizer, então, que se fosse um material elástico, ela iria aqui, ó, A, B, C, voltaria para A. Só que como é uma deformação plástica permanente, é aquela A, B, C e vem para B, um nível de deformação maior do que estava originalmente. Beleza. Outra coisa interessante que não sei se falaram com vocês é do fenômeno da fadiga. A fadiga é causada por ciclos de carga. Quer dizer, então, são ciclos alternados de carga que causam esse fenômeno que chama fadiga. Por exemplo, eu vou pegar aqui minha carteira aqui, é o seguinte, um ciclo alternado de carga seria o seguinte, ó, primeiro, tração, compressão, tração, compressão, tração, compressão. Isso são ciclos alternados. Ou puxar, comprimir, puxar, comprimir, puxar, comprimir, que é a tração e compressão, mesma coisa. E, por isso, acontece o fenômeno da fadiga, que a partir de ciclos de carga, começam a aparecer, depois de muitos ciclos, é claro, a presença de microfraturas e trincas. E a partir dessas trincas, você vai ter a falha do seu material. Como que a gente analisa alguma coisa por fadiga? Temos um gráfico de tensão e ciclos, para você ver quantos ciclos naquele ciclo de carga você consegue aguentar. Quantas vezes isso aqui pode acontecer na peça? É basicamente isso que a gente quer ver. Quantas vezes isso aqui pode acontecer? Resistência em fadiga é muito testado em estruturas que sofrem efeitos dinâmicos, por exemplo, pontes. Numa ponte a gente tem entrada e saída de carro, o carro está primeiro num lugar, depois em outro, então a carga é sempre variável, tem ciclos de cargas acontecendo. O vento também pode acontecer isso, por isso que a gente analisa quanto a fadiga. Outro bom exemplo é um avião, né? O avião aqui está sempre sujeito à fadiga, e um dos motivos que se usa o alumínio é por causa da boa resposta que o alumínio dá em fadiga, para não geração de trincas, que acontece também em aviões, e por um acaso vocês podem ver em um avião alguém colocando a silver tape em algum lugar, geralmente é para tampar alguma coisinha dessa. Beleza. Isso aqui é o teste de fadiga. Olha aqui, gente. A gente tem uma tensão. É uma máquina de fadiga que fica fazendo essas cargas de, no caso aqui, tração, compressão. Fica muito tempo, mas muito tempo, fazendo esses testes. Eu lembro que tinha um teste desse aqui que eu estava acompanhando no meu mestrado, que demorou 2 semanas e meia, 3 semanas, só para fazer esse teste. É muita coisa. E, a partir disso, a gente consegue ver para cada material qual é o limite de ciclos, quanto que ele aguenta. Então, se a gente tiver numa tensão de 750, o que acontece com o aço liga? Ele vai aguentar só 10 a quarta ciclos. Se a gente tivesse uma tensão menor, de 600, ele aguentaria entre esses dois aqui, e assim por diante. Assim que a gente faz uma análise. Beleza. Agora vamos pegar o que é a nossa deformação correspondente. Aquele delta lá que a gente viu. Como que a gente calcula isso para uma parte cilíndrica, ou quadrada, ou retangular, tanto faz aqui o formato da sua área, mas vamos então entender. Temos uma barra aqui, essa barra de tamanho L, inicialmente, ó, essa barra CB. O que acontece? Eu vou colocar ela sob uma condição de carga aqui de tração de P. Então, quer dizer que eu estou puxando isso. Puxando essa barra aqui para baixo. Puxando ela para baixo, vai ter, então, uma diferença dessa posição inicial para a final. Essa diferença vai ser a sua deformação correspondente. Como que eu calculo isso? Se vocês lembram, é
força vezes comprimento dividido pela área vezes módulo de elasticidade. Então, isso aqui a gente vai utilizar. Outra coisa interessante é a deformação específica, que tem a ver, então, também com o coeficiente de Poisson. Quando a gente vai aplicar uma força, essa força P aqui numa barra que seja homogênea, vai ter uma deformação específica, não só nesse eixo, gente. Vai ter uma deformação aqui também, ó, em Y e em Z. Porque o seu material, ele vai, digamos assim, encruar. Como se você pensa sempre na borracha. Se você puxar a borracha, ela vai ficar mais fina. E isso que está acontecendo. Não está só deformando nesse eixo X. Ela está perdendo uma certa área aqui através do eixo Y e do eixo Z também. E como que a gente vai relacionar essa deformação? Essa deformação específica lateral e axial, ou seja, as laterais aqui, ó, pode ser tanto para cá quanto para cá, e a axial é a do X. Eu vou utilizar uma relação para encontrar isso, uma relação empírica também, do coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson, a gente encontra, então, fazendo a deformação específica lateral dividido pela deformação específica axial. A deformação aqui dos lados e a deformação desse eixo. Vocês lembram bem, então, o coeficiente de Poisson está relacionado com os testes que a gente faz no material. Então, está aqui, ó. Essa é aquela mesma fórmula da lei de Hooke. Ó, tensão em X é vezes epsilon. Mesma coisa, só isolei o epsilon. E para você achar, então, a nossa deformação em Y e em Z, é só você relacionar aqui com o coeficiente de Poisson. Então, menos coeficiente de Poisson vezes isso. E se a gente tiver um carregamento multiaxial? Um carregamento multiaxial, nesse estado de tensão aqui, é aquele que você tem um carregamento em Y, em Z, em X. Ou seja, não é só nisso aqui, ó. Aqui a gente tem um carregamento só em X, mas eu poderia ter uma força aqui em Z e em Y. Seria um carregamento axial. Para isso, a gente utilizaria a lei de Hooke generalizada, que é essa aqui, ó, deformação específica para X, para Y e para Z. Então, seria uma soma de fatores devido a cada um desses eixos. Então, a deformação em X depende da tensão em X, da tensão em Y e da tensão em Z. E todas assim por diante. Cada uma depende da outra, nesse estado de tensão multiaxial. Uma coisa legal para a gente também saber é que a gente pode calcular a variação do volume por unidade de volume, ou seja, uma porcentagem. Esse aqui, ó, que é a dilatação do seu material, vai ser a porcentagem que o seu material cresceu ou diminuiu, se ele contraiu ou se ele dilatou. Essa aqui vai ser a nossa fórmula. Então, tem coeficiente de Poisson, as tensões em X, Y e Z. Isso para um estado multiaxial. Multiaxial é aquele que a gente tem tensões em todas aqui. Beleza. Se por um acaso a gente pegar esse cubinho aqui, ó, e colocar ele dentro da água, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma pressão igual em todas as faces. Então, vai ser pressão aqui, pressão aqui, pressão aqui. Então, seria essa pressão hidrostática P. Quando a gente faz isso, a gente consegue, então, substituindo aqui, ó, isso por P, isso por P, isso por P. Aqui vai estar 3P aqui dentro, ó. Por isso que esse 3 veio para cá. Ó, 3P. E, a partir disso, eu consigo criar uma nova constante aqui, que é um coeficiente de volume, ou o módulo de Bulk, que a gente fala.
é um coeficiente volumétrico do material ou módulo de bulk. Vocês vão encontrar isso provavelmente em alguma coisa que vocês precisam fazer alguma simulação, vocês vão ver que precisa de um dado desse aqui também. Como que a gente acha? Simplesmente, ó, módulo de elasticidade dividido por isso aqui, ó, que tem o coeficiente de Poisson. Beleza. Outra coisa, se a gente for lembrar das tensões de cisalhamento, elas vão tender a deformar o nosso elemento cúbico. Quer dizer, então, que eles vão tender a achatar aquele elemento cúbico nosso, vai ficar deformado. E vai ter um ângulo. Essas tensões que a gente coloca lá de cisalhamento vai gerar um ângulo que vai ser expresso em radiano, que vai definir qual que é a deformação do cisalhamento. Então, nossa deformação do cisalhamento é essa aqui. A gente pode encontrar a partir da tensão de cisalhamento e também do módulo de elasticidade transversal. Vocês lembram disso? Que olha aqui, ó, o que acontece com o nosso elemento? Nosso elemento ele fica deformado, a partir disso a gente consegue identificar qual é esse ângulo, a partir tanto do nosso módulo de elasticidade e o nosso módulo de elasticidade transversal do material. Então, um está relacionado com o axial e o outro com o transversal, para a gente encontrar isso aí. Então, já que é uma aula rápida disso, vamos para os exercícios logo uma vez. Primeiro exercício aqui que eu vou fazer com vocês. Duas barras cilíndricas sólidas são unidas em B, aqui, submetidas a uma carga conforme a figura. A barra B é feita de aço, então essa primeira barra é aço. A segunda barra BC é feita de latão. Cada uma tem um módulo de elasticidade aqui. Determine o alongamento total da barra composta por ABC. Então, eu quero saber qual foi a deformação total aqui e o deslocamento do ponto B. O que aconteceu com o ponto B? Ele foi para baixo, foi para cima? Quanto que foi? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na apresentação daquela. Só achar aqui e já coloco. Esse aqui. Ok, vou começar a apresentar aqui. Qualquer dúvida, só vocês dar um grito aí que eu ajudo. Bom, beleza, vamos lá fazer esse exercício aí, para a gente treinar e revisar os nossos conhecimentos sobre tensão de deformação em cargas axiais. Beleza, a gente sabe que são duas barras cilíndricas, né? Cada uma delas aí tem um material diferente. Nós temos, então, para a barra AB, o material vai ser o aço. Quer dizer, então, que a modo de elasticidade AB ou do aço vai ser de 200 gigapascal. E do outro cilindro, que é o de baixo da parte BC, a gente vai pegar o do latão. BC, ou do latão, vai ser de 105 gigapascal. Ok, sabendo disso, vamos para a próxima parte, que é pegar os outros dados que o exercício nos deu. Sabemos aqui as forças que estão agindo em cada um desses cilindros. Aqui em cima a gente tem 30 kN de compressão e aqui embaixo a gente tem mais 40 kN de compressão. Quer dizer que para a parte AB eu vou utilizar só esses 30 kN, porque essa força aqui só está agindo
inicialmente, quando a gente analisa a B, é só ela que influencia. Se eu estou pegando só a B, só isso aqui que vai fazer alguma diferença. A força de 40 kN aqui para baixo não está fazendo nenhuma diferença em AB, porque não está nela, né? Não está na própria seção. Por isso, vou escrever aqui para vocês a força AB vai ser uma força de compressão de 30 kN. Por isso, vou colocar negativo aqui, ó, 30 kN. Ou menos 30 vezes 10 a terceira newtons. Mesma coisa aí. O que a gente tem de importante também é o comprimento de cada um desses cilindros. O cilindro AB tem um comprimento de 250 milímetros e o comprimento de BC vai ser de 300 milímetros. Por isso, vou colocar aqui, ó, o comprimento de AB é 250 milímetros. Ou, passando isso para metro, né, gente, que é a nossa unidade internacional, 0,25 metros. Sabemos qual a modo de elasticidade, qual a força, qual o comprimento. Podemos calcular a área para, então, jogar na nossa deformação equivalente, aquela fórmula da deformação equivalente que conhecemos. Só lembrando, ó, qual que é a fórmula da deformação equivalente? Aqui, ó, a deformação, que é o delta, vai ser F L sobre EA. Essa, né, nossa deformação equivalente que queremos calcular. Por isso, a gente já pode calcular a nossa área dessa seção cilíndrica AB primeiro. Área. Área AB. Área AB vai ser calculado como área de um círculo, né? É a área da seção transversal. Pi R ao quadrado, ou também, né, Pi D ao quadrado sobre 4. Você pode utilizar qualquer uma dessas fórmulas aqui, que você vai achar o mesmo resultado. Vou utilizar a segunda, que é com o diâmetro. Com o diâmetro, então, vai ser π sobre 4 vezes o diâmetro, que no caso aqui está escrito que é 30. E passando isso para metro, ao quadrado. Essa aqui vai ser nossa área. Vamos calcular. Calculando isso aí, ó. Pi sobre 4 primeiro. Isso tudo vezes 0,03 elevado ao quadrado. Essa aí vai ser a nossa área. No caso aqui eu posso colocar o zero em algum outro lugar para facilitar isso para a gente. Eu posso colocar aqui, ó, 706,85 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Olha aqui, ó, gente, a única coisa que eu fiz foi passar a vírgula 2 casas decimais para a direita, por isso eu aumentei aqui em 2, quer dizer, diminuí aqui em 2. Era E a menos 4, agora é E a menos 6. Por isso que está aqui elevado a menos 6. Sabendo disso, já conseguimos calcular essa fórmula da nossa deformação equivalente para a seção AB. Vamos, então, começar com isso aí. Ok? Então, escrevendo a nossa fórmula de flexão, deformação AB, aqui,
vai ser a força AB. Qual é a força AB? Menos 30. Menos 30 vezes 10 terceira. LAB vai ser o comprimento, que é 0,25 metros. E isso dividido por E, que vai ser da seção AB, que é 200 gigapascal. Giga é 10 elevado a 9. E também vezes a área que a gente acabou de encontrar no passo anterior. É 706,85 vezes 10 a menos 6. Ok? Vamos lá. Vamos escrever essa equação toda. A primeira coisa, 30 vezes elevado a 10 elevado à terceira. Isso é negativo. Vezes 0,25. Isso tudo dividido por 200 vezes 706,85 vezes 10 a terceira. Por que 10 a terceira? A única coisa que eu fiz aqui foi simplificar, ó, gente. O 9 com o menos 6 vai dar 3. Então, coloquei tudo aí direto. Por isso, a gente acha esse valor aqui de menos 5,3 vezes 10 a menos 5 metros. Que no caso aqui eu vou passar para menos 6 também. Eu vou colocar uma casa decimal para a direita. Menos 53,05 vezes 10 a menos 6 metros. Então, essa foi a nossa deformação do trecho AB. Temos que encontrar a total do trecho AB mais o trecho BC, por isso temos que fazer a outra também. Então, partindo para o BC. Parte BC agora. Parte BC, vamos começar pela força. Olhando aqui as forças em BC, o que está agindo? A maioria de vocês pode pensar que a única coisa que está agindo em BC é essa força de 40. Mas só que a gente tem que levar em consideração que não é só o 40 que está agindo, porque o que está para cima também é importante. Então, essa força aqui também está fazendo influência no trecho BC. Então, BC vai ser tanto 30 como 40. Vamos fazer essa soma dessas duas forças aí para a gente conseguir isso. Por isso, aqui, ó, força BC vai ser o 30 mais o 40. 70 kilonewtons de compressão. Lembrando que o sinal de negativo só para indicar a compressão. Você pode pôr ou não pôr. Se você souber o que está fazendo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Próximo passo. Vamos pegar os outros dados que são importantes para a gente. Mais um dado é o comprimento. Comprimento de BC. Está aqui escrito no nosso exercício, 300 milímetros, 0,3 metros. Temos também o E de BC, que é o 105 gigapascal, já achamos. Por isso, já conseguimos calcular a nossa área. A área vai ser π sobre 4 vezes d ao quadrado. D ao quadrado, nesse caso, vai ser 50 milímetros. 0,05 ao quadrado. Vamos fazer essa conta. Π sobre 4 vezes 0,05
elevado ao quadrado. Então, deu aí pra gente 1,96 vezes 10 a menos 3. 1,96, vou pôr mais uma casa decimal aqui, vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Menos 3, desculpa, gente, eu tinha falado errado aqui, ó, menos 3. Menos 3 metros quadrados. Foi. Partindo disso, vamos calcular a nossa deformação em BC. Então, deformação em BC, mesma fórmula que a gente utilizou ali em cima, vai ser a nossa força BC, que no caso vai ser o 70, menos 70, né, porque é compressão, menos 70 vezes 10 a terceira. Depois, vamos multiplicar pelo comprimento, que é 0,3. Isso tudo dividido pelo R, que é o 105, vezes 10 elevado a 9, vezes a nossa área, que achamos aqui 1,96. 3 vezes 10 a menos 3. Vamos achar, então, essa deformação. 70 terceira, isso menos vezes 0,3, isso tudo dividido por 105, vezes 1,963, isso tudo vezes, olha aqui, ó, gente, ó, 9 com menos 3 dá 6, então 10 elevado a 6. Com isso, a gente acha aqui um valor de menos 1,01 metros. Só que eu vou passar isso aqui para menos 6, eu vou colocar duas casas decimais para a direita. Menos 101,9 metros. Achamos aqui em B qual a deflexão de B. Agora é muito simples para a gente encontrar qual é a solução completa do exercício. Porque a solução completa, a letra A, pediu para a gente qual era o alongamento total da nossa barra. Então, o alongamento total da barra vai ser simplesmente a soma dessas deformações que a gente pegou, desses alongamentos. Então, o total vai ser a soma de AB mais BC. Fazendo, então, essa conta aqui vai ser menos 53,05 vezes 10 a menos 6, menos 101,9 vezes 10 a menos 5, a menos 6. Então, o nosso alongamento total, fazendo essa conta aqui, vai ser 53,05 mais 101,9. 154,95 menos 154,95 vezes 10 a menos 6 metros. E essa é a nossa resposta para a letra A. Já o deslocamento do ponto B é muito simples, porque o deslocamento do ponto B, se a gente for olhar lá para a teoria, é exatamente a nossa deflexão no trecho BC. Então, essa aqui a gente já até calculou. O deslocamento de B é igual a deformação de BC. Quer dizer que esse valor a gente já tem. O BC a gente foi calculado aqui de menos 101,9 metros. Na verdade, vezes 10 a
menos 6, que eu esqueci aqui, gente. Menos 10 a menos 6. Então, vezes 10 a menos 6 metros. Aqui também, ó. Vezes 10 a menos 6 metros. Então é isso. Achamos aqui esses dois deslocamentos que a gente precisar. Ok, então, e conseguiram entender alguma coisinha desse exercício aí? Eu passei um exercício para vocês bem parecido para fazer. Então, um exercício que vale a presença de vocês e também vale as notinhas lá que eu avisei. Está disponível lá no portal. É muito parecido com isso aí. Vocês vão ter que calcular basicamente isso aí que eu mostrei. E era para eu ter colocado também outro exercício hoje, só que não deu tempo, né? Porque aqui o horário já está acabando. Então, amanhã, depois de amanhã, eu volto com o último exercício sobre essa matéria e já faço os outros também. Os slides, eu, se não tiver lá, eu vou colocar. Se não tiver, eu coloco, para vocês terem uma ideia. Acho que é isso. Deixa eu encerrar essa aula aqui e começar outra com vocês.